fazer uma diferença. Cada vez que nós a recebemos, nós temos que receber dela o que? O mergulho espiritual. Porque quem vai nos convencer é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele só pode nos convencer através de quem? Da palavra. A palavra é o verbo vivo, é Jesus, que desceu do céu e morreu por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. E nessa manhã, quando iniciou o louvor, quero agradecer a vida dos irmãos, porque Amém. Essa semana eu orava a Deus e eu falei assim com o Senhor: meu Deus, o Senhor tem falado tudo na tua igreja. Se a gente disser que quando a gente entra aqui a gente não recebe, nós vamos estar mentindo. E o Senhor fala que nós não temos parte em mentir, né? E como Deus tem falado. Aí o Senhor falou comigo assim: filha, eu quero que a fé dos meus filhos se torne inabalável. Aí eu fui orar e falei: Senhor, como? Através da minha palavra. Eu falei assim: Deus, ok. Aí o Senhor falou assim: porque eu só posso encontrar verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Jesus já desceu, veio e trouxe essa palavra, mas o Senhor falou assim para mim: não tem como haver verdadeiros adoradores se o coração não for transformado, se não houver uma rendição. E hoje o que o Senhor falou desde quando começou o culto foi sobre isso. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, quem tiverem, no Salmo 51, porque vai ser o nosso verso, porque Salmos não é versículo, é verso, né, de base o 10. Assim disse o nosso irmão Davi. Por quê? Porque o Senhor falou assim para mim, que Ele quer achar verdadeiros adoradores. Mas nós já temos exemplos na Bíblia. O Senhor falou assim: leva para os meus filhos aquele que foi. E como exemplo, porque ele não é o maior, irmãos, o maior é Jesus, mas ele foi um exemplo porque o nosso irmão Davi, ele foi um verdadeiro adorador, que adorou o Senhor em espírito e em verdade, segundo o coração de Deus. Porque o Senhor fala, Ramanto de Cantarabachai, que se não for um coração rendido a Ele, de nada vale. Nós podemos entregar louvores, nós podemos visitar pessoas, mas o nosso coração precisa estar aberto. Sabe por quê? Porque um coração rendido faz a vontade do Senhor e não a nossa. O coração rendido Ele faz. E o nosso irmão Davi, no Salmo 51:10, ele pediu ao Senhor no momento, irmãos, em que ele havia pecado, errado, e que o profeta Natan chegou para ele e falou assim: ó, põe sua casa em ordem, você adulterou. Sabe, irmãos, uma coisa que Davi fez, ele não se rendeu a obedecer o Senhor nessa hora. Ele poderia ter retrucado, ele poderia ter justificado: ah, meu Deus, porque ela é bela, porque eu não aguentei. Não, ele só se rendeu e entendeu: eu pequei contra o Senhor, mas eu peço a tua misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor, meu Deus, que todos os dias é a causa de eu e vocês não sermos consumidos. E todo dia pela manhã, quando eu oro, eu falo: Senhor, que a sua misericórdia se levante em meu favor, porque eu posso vir a errar. Mas se o teu Espírito Santo me instruir, me aconselhar e até puxar a minha orelha, eu vou ter o tempo do arrependimento. Então o salmista Davi, ele disse assim no Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aí no 11 ele fala assim, pelo momento que ele passava: não expulses de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Porque, irmãos, quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem Jesus? E quem somos nós sem o Espírito Santo de Deus? Nada. Eu tive que aprender com o tempo que é o Espírito Santo de Deus que revela toda a palavra do Senhor. E Ele é fiel e Ele é real. Ele é uma pessoa física que todos os dias, em todo momento, Ele fala: olha, eu estou dentro de você para te ajudar, para te instruir, para te aconselhar e para te fazer permanecer naquele que te chamou. Porque eu vim por conta do Filho, que através do Pai obedeceu. Bom, o que é uma fé inabalável, irmãos, de um verdadeiro adorador? Eu vou dizer aqui o que o Espírito Santo ministrou em 1 hora. Eu orei a semana inteira. Quando chegou ontem, eu falei: Deus, não tem palavra. Eu estou entregando aqui, irmãos. Falei com o Senhor: não tem palavra. O Senhor não me entregou nada. O Senhor falou que não é para me levar. E está aqui o que eu tinha. O Senhor tinha me falado sobre fé.
Mas sabe o que aconteceu? Deus usou a serva semana passada para falar da fé de levante-se, anda. Foi essa palavra que Deus tinha me dado, quando o Senhor falou assim, busca a oportunidade. Então eu louvo a Deus, por quê, irmãos? Porque o Senhor renova e Ele fala em segundos se nós estivermos alinhados. E não é mérito não, tá? Não é mérito, irmãos, é entrega. É dor, é renúncia, tá? É renúncia. Depois eu vou falar o porquê, irmãos. Porque eu renunciei tudo por amor a Cristo, porque Ele me amou primeiro. E está sendo bom demais. E vai continuar sendo até que Ele volte para mim. Na Bíblia, Davi é considerado o maior adorador, depois de Cristo, é claro. Com uma adoração apaixonada, centrada em Deus, e se mantinha mesmo em meio a desertos e fugas, como iremos ler no Salmo 63, eu convido aos irmãos, buscando adorar ao nosso Deus. Ele é muito lindo, né? Porque Davi, independente das lutas que ele passava, ele permanecia adorando. Era em meio à fuga. E uma coisa que o Senhor falou comigo, filha, não é só sobre adorar, mas é sobre a me buscar. Porque o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor Espírito em verdade quando ele o busca na oração. Quando ele o busca através da palavra. Quando ele pede inspiração para que naquele dia ao qual o Senhor nos permitiu colocar os pés para fora da cama, a gente seja totalmente usado por Ele. Porque o que o irmão falou aqui é oferta. Você pode ser usado em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Porque verdadeiro adorador, ele não só adora a Deus quando ele precisa. Ou quando ele está na casa do Senhor. Mas muito mais quando as pessoas podem olhar para você e ver refletido o brilho de Jesus na sua vida. Porque você deu um bom dia. Porque você acenou. Porque você estendeu as mãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão lá fora sem condições de se levantar. E basta um gesto meu e seu para que tudo mude. No Salmo 63, eu vou ler aqui para que o Espírito Santo de Deus continue falando, porque na ministração do louvor, como o Espírito Santo de Deus nos preparou, né? Ele lavou a terra, Ele limpou, Ele curou, Ele nos preparou para estarmos aqui realmente, irmãos, atentos à palavra do Senhor. E diz assim o Salmo 63, olha que coisa linda. Um salmo quando Davi estava no deserto, e eu vou ler ele todo. Ó Deus, Tu és meu e eu te busco intensamente. Aqui houve um louvor que disse: Tu és meu e eu sou teu. Aramanto e decanta, porque eu pedi a Deus, Deus, fala em todos os propósitos comigo. E essa semana todos os louvores que louvou aqui foi o que Deus fez eu e a Esther louvar em casa. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tem que preparar a terra para ela poder frutificar. Então olha que coisa linda. Davi já falava aqui: ó Deus, Tu és meu e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Olha só, irmãos, no deserto. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Ele se encontrava no deserto, mas ele almejava o dia que ele estaria em comunhão com o Senhor, diante do seu altar, no seu santuário, para declarar as boas novas e tudo que o Senhor até ali tinha feito por ele. O teu amor é melhor do que a vida. Eu creio. O amor do Senhor é melhor do que a vida que eu tenho. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Vocês estão entendendo que o Senhor profeticamente fez sobre este lugar? Amanto de raci orebécia. A minha alma ficará satisfeita, como quando tenho rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram, e nós não juramos, nós confiamos. O remanto de Rebi Arabás.
pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tampadas. Amados do Senhor, Davi, ele adorava. Aí o Senhor falou assim: a minha igreja vai adorar às vezes em meio à adversidade, em meio à luta, diante de uma guerra. E às vezes é uma guerra interna, de quando eu preciso sair do meu eu para viver o eu de Deus. Eu vou ter que adorar nesse nível. Quando eu chego a entender que eu sou tudo e que eu posso algo com o Senhor, porque Deus até é, mas não mais nada do que eu sou. E Deus chega e fala assim: sem mim você não é nada. Mas Davi, ele adorava no deserto. E sabe o que ele fazia também? Ele orava pedindo direção para o Senhor. Porque tudo que Davi fazia, ele fazia segundo a vontade do Senhor. E esse ambiente, irmãos, não é fácil. Sabe por quê? Porque em meio a esse ambiente vem ansiedade, vem o meu eu posso fazer. Deixa eu tirar a dor do meu vizinho. E aí eu vou só contar um testemunho rápido em cima disso. Hoje eu moro, tem 2 anos, tem 3 anos, num lugar que eu não queria estar. Você sabe, né, Michelinha? Eu falei. De repente, o lugar onde eu morava, que a proprietária administrava comercialmente, eu pedi um apartamento que eu não precisasse sair. Já estava lá há quase 6 anos. E ela falou: Gina, minha filha, a casa e eu preciso do apartamento. Aí eu orei a Deus, falei: Senhor, mas você não falou, eu tenho orado. Eu orei, falei: Deus, eu quero sair daqui porque é meu. Eu orei, eu pedi. Mas Deus ainda tem esse plano, mas de uma forma diferente. Amém? Por que isso, irmãos? Porque eu tive que mudar. Eu não encontrei uma casa, um apartamento em 3 meses. E aí eu fui para onde eu estou hoje, para a glória do Senhor, porque hoje eu entendo. Eu cheguei naquele lugar e a Esther foi usada pelo Senhor. E eu falei: aqui eu não vou. Primeiro que o aluguel fica mais caro. Primeiro porque tem escada. E segundo que assim, eu quero algo diferente. E a minha filha entrou, subiu, olhou e falou assim: mãe, Deus manda te dizer que nós vamos ficar nesse lugar. Dentro de mim eu não tinha falado com ela, mas eu falei: eu não quero. Porque eu estava indo em imobiliária, mas sabe o que aconteceu? De tudo, Deus usou uma serva que me encontrou na rua e falou: por que você não vai lá e ver aquele apartamento? Eu desconhecia, porque eu não conheço nem os proprietários, conheci depois, eu desconhecia qualquer coisa. Mas Deus sempre vai tirar você de um lugar, te fazer desmontar a tenda e te levar para outro e montar uma tenda, porque Ele tem algo maior. E eu estava 2 anos aonde eu morava, orando dia e noite. Porque eu falava: Deus, eu quero fazer mais a obra. E o Senhor falou: fica quieto. Deus, eu vou para a igreja, eu visito, eu vou no hospital, mas eu quero fazer a obra, eu quero fazer mais. E o Senhor falava: não, é aqui que eu quero que você fique, fica quieta. Quando eu cheguei nesse apartamento que eu mudei, que o Anísio nos ajudou, a igreja do Senhor, os irmãos da Batista ajudou eu e a minha casa, eu falei assim: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Aí eu fui orar uma madrugada e o Senhor falou assim: espera que eu vou te mostrar. 2 meses depois, uma vizinha abre a porta e fala assim: você é uma mulher de Deus. Ela não me conhecia. Aí eu olhei assim para ela, fiquei assim meia parada. Ela não me conhecia mesmo, eu nunca vi ela aqui em São João. Ela falou: eu orei 4 anos, porque 4 anos meu marido me faz cativo. Eis minhas filhas, eu não posso nem ir na igreja. Para vocês terem uma ideia, elas não saíam para fazer nada. Nada. Até escola, irmãos, foi uma luta matricular as meninas de novo, colocar na escola. Uma família que veio de uma outra cidade para morar aqui. E ali eu orei a Deus e falei: Senhor, se essa é a obra, mostra-me a tua verdade nisso. E aí Deus começou a me pedir que orasse. E aí, uma hora, irmãos, era tão difícil que para mim conseguir o zap dela demorou 3 meses. Ele não deixava ela fazer nada. E aí eu ficava assim, porque nós temos parede com parede numa parte de edícula, que eu ouvia as ameaças, eu ouvia as agressões. E foram mais de 6 meses e eu pedindo a Deus uma direção. Falei: Deus, essa família precisa do Senhor. Se o Senhor falou que o Senhor me levantou, então agora eu vou ficar de pé, porque eu só estava orando. Irmãos, foi algo assustador. Esse homem começou a espancar as filhas. O Senhor falou: levanta e vai. Quando eu vi, eu toquei a campainha. Ela falou: Gina, eu consegui a chave, porque até a chave ele dominava. Tinha uma chave só. Ninguém saía. Eu entrei no apartamento, irmãos, e falei assim: Senhor, eis-me aqui. O homem não desceu, porque lá são 2 andares de um apartamento só. Ele não saiu do lugar dele quando eu entrei.
Ele ouviu tudo que Deus me usou naquele lugar. Ainda levou o meu filho mais velho, que chegou e falou assim: hoje vocês vão sair daqui. Aí eu falei com ele: mas como nós vamos pôr lá em casa? Aí ele assim: porque quando você chega numa situação difícil, você quer fazer. Aí eu falei: não, Vinícius, pensa, para, calma, nós não tem como sair. Ele tinha espancado uma das filhas. Ele omitia comida, irmãos, era algo terrível, vocês não têm noção. Roupa para lavar, só Deus sabe o que elas passavam lá dentro. E hoje eu vejo ele lá, ele está sozinho. Chega mercado toda hora, chega lanche toda hora. Eu falei assim: misericórdia, Deus, mas tenha dele. E aí o meu filho falou assim: não, mãe, eu vou buscar na lei. Por isso que a lei, como o Senhor, ela funciona. Meu filho leu e falou assim: ó, mãe, tem um artigo que fala que se esse homem não soltar ela, nós podemos entrar como testemunha. A senhora topa? Nós vamos até na delegacia. Eu falei assim: ai, Jesus, eu tô aqui, vambora. Seria a primeira vez que eu entrar, mas é uma causa justa. E eu fiz, irmãos. Eu falei assim: bom, meu filho, nós estamos aqui. Mas antes eu fui orar. Eu falei assim: Deus, se o Senhor quiser que a gente chegue lá, a gente chega. Se o Senhor não quiser, o Senhor vai soltá-las antes. E foi o que o Senhor fez, o Senhor soltou. Sabe o que o Senhor fez, irmãos? Deu a chave na mão dela. Falou: não quero você mais aqui. Olha como Deus usa a boca e liberta. E aí começou a nossa oração para Deus preparar tudo. E sabe o que Deus fez? Com bondade. O dono do apartamento cedeu para elas a kitnet que ele tem aqui. Elas permaneceram pagando um aluguel bem mais baratinho. A kitnet toda montada. Tinha até micro-ondas na kitnet, fogão, tudo. Olha o que o nosso Deus faz. E ali Deus empregou as filhas dela, empregou ela, e para a glória do Senhor, hoje elas estão livres para adorar a Deus. Mas sabe o que basta? Aquilo que o irmão falou, direção do Senhor para ele nos ajudar, porque nós temos que ser o canal. E eu vou dizer para os irmãos, eu resisti muito, porque eu não queria estar morando naquele lugar. Até hoje eu tenho orado para Deus me tirar. Mas o que Deus quiser continuar fazendo, Ele vai fazer, amém? Amém. Então, embora Jesus descreve em João 4, 23, 24, irmãos, que eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos para nós continuarmos, mas para a gente ver assim que é nas mínimas, é nas grandes, é nas pequenas coisas que o Senhor faz. O Senhor aqui, Ele descreveu o quê? Que havia uma mulher que ao chegar próximo da cisterna onde o Senhor estava pegando água, se tornou o quê? Uma mulher santa, transformada. Por quê? Porque quando Deus nos dá água, é isso que Davi pediu: Pai, eu tenho sede, derrama água sobre mim. O que o Senhor ofereceu para aquela mulher samaritana foi o quê? Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. E essa sede, que quando o Senhor Jesus entra, tem que ser saciada, irmãos, para a gente passar para o próximo nível. E aqui, o que o Senhor fala nessa passagem? Olha que coisa linda no 23 e 24, rapidamente. No entanto, estava chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai quer procurar, e eu creio que aqui é a cada um de vocês. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós podemos destacar, irmãos, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, e não ao único maior no sentido de ser único, como foi louvado aqui, ao único que é digno de receber, né, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E eu fui escrevendo, Deus manda escreve, irmãos, porque o que está ligado na terra tem que ficar ligado no céu, né? E o que está ligado no céu desce para a terra. E diz assim também mais: Davi para nós, irmãos, é um exemplo bíblico, porque é mais evidente de tudo que ele é um adorador com excelência, porque ele tem algumas características que eu quero passar para os irmãos aqui, para não avançar a hora. Quais são as características, irmãos, que nós podemos encontrar em Davi? Deus me deu 3. Primeiro, um coração apaixonado, uma adoração em meio às dificuldades e um louvor constante. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pede que nós temos que permanecer na fé. Isso é constância. A palavra permanecer parece muito pouco, mas ela é louvável, porque permanecer é não sair do lugar. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. E ali o Senhor fala, né, que o coração apaixonado como o de Davi faz o que, irmãos? Com que uma adoração apaixonada e focada em Deus impulsione o mais profundo do íntimo da pessoa,
para que a pessoa tenha convicção de que ele é um ser amado do Senhor. Porque nós temos que ter convicção. E aí eu pedi a Deus, quando Deus me deu isso, eu falei assim: Senhor, aonde está escrito isso na Bíblia? Amados, o Senhor falou assim: abre o Salmo 139. Eu li todo o Salmo. Aí eu vou ler o trecho, que na minha Bíblia está traduzido assim. Eu até falei: Deus, o Senhor é muito maravilhoso. É doido servir a Cristo. Eu costumo dizer para as pessoas que Jesus, para mim, ele é top, porque depois dele não tem mais ninguém. Não tem mesmo, nem meus filhos, não tem ninguém, irmãos, não tem. Os meus filhos falam: mãe, a senhora vive para nos amar, mas a senhora não nos faz mais importante que Deus. Não faço mesmo, porque na hora que o Senhor voltar, para mim, os meus filhos, se eles permanecerem aqui, eu quero que eles criem isso, porque mais importante que eu para eles é Cristo para eles. Eu não sou nada para os meus filhos. Eu falo que eles são um presente que Deus me deu para que eu cuide deles e que encaminhe eles para onde, irmãos? O reino dos céus, através de Jesus, não é verdade? Então no Salmo 139, 13 diz assim, olha que coisa linda. Começa no 13, tá, irmãos? Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Olha o que o nosso salmista Davi diz. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Olha como ele engrandece o Pai. Digo isso com convicção. É o que ele termina falando. Então isso é um coração apaixonado, que tem convicção daquele que o formou, que o fez e que cuida dele melhor do que ninguém. Por isso que eu falo que meus filhos são emprestados, porque quem cria deles perfeitamente, quem me deu foi Deus. Mas Davi, com o coração apaixonado, irmãos, ele tem convicção, e é essa convicção que nós temos que ter. Na casa de paternidade, nós estamos aprendendo a ter um pai. Então vamos adorar como Davi adorou. Ele tinha certeza de que Deus era pai dele. Ele tinha. Porque um menino que é entregue aos pastos com ovelhas e que é dirigido pelo Espírito de Deus, e que não tem um pai que vai levar um lanche para ele, porque em todo momento dessa palavra o pai nunca saiu para cuidar de Davi. Davi passava 15 dias, 20 dias ao longe cuidando das ovelhas, sem que ninguém da casa desse fosse atrás dele, não é assim? Porém o pai levantava ele para ir atrás dos irmãos e ver como eles estavam. Olha que coisa estranha. Por isso que eu falo que ser pai não é só ser somente pai, mas é confiar naquele que chamou. Porque hoje eu entendo que ser mãe e pai, irmãos, é estar baseado na palavra. Davi não teve o cuidado do pai dele, por isso que ele se apegou tanto a Deus. Porque quem era o pai de Davi? Porque quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Jessé fez questão que Davi estivesse com eles? Ele não fez, irmãos. Ele viu os filhos que eram valentes de guerra e falou: ó, aqui, ó, tá aqui os meus. Ele lembrou de Davi? Não lembrou, irmãos. Se a gente disser que lembrou, nós vamos estar mentindo, porque a palavra testifica. Aí Samuel, movido pelo Espírito Santo de Deus, chega e fala: ó, tá faltando um. Enquanto esse não chegar, eu não vou fazer nada. Então veja, Ramanto de Cantarabachai, como você é importante. Se você não tiver, Deus não faz nada. Porque você é filho do Pai. E não há nada melhor do que sermos filhos daquele que nos chamou. E por isso Davi contempla a Deus nesse salmo. Mas ele também adora a Deus em meio às dificuldades, irmãos. E como o crente passa dificuldade? Sabe por quê? Às vezes nós não passamos dificuldade financeira, mas nós somos gerados num ambiente de ansiedade, de expectativa. Isso daí é dificuldade, tá? E aí quem nós temos para cuidar de nós? O Senhor. Mas eu quero também deixar aqui algo maravilhoso que o Senhor falou comigo. Davi adorava a Deus mesmo estando em perigo e solidão, irmãos. No deserto, no Salmo 63, em solidão. Mostrando que a adoração não depende de circunstâncias, nem do lugar ou estado que nós nos encontramos, mas sim de confiarmos naquele que está conosco. Porque é assim, irmãos. Não é o estado, não é o lugar. É aquele que não te abandona. Mesmo que às vezes a gente olhe e fale: Deus, eu não quero. O Senhor fala: eu vou continuar contigo. Por quê? Porque olha que coisa linda. Lá no Salmo 139, Davi ele fala o quê? Que se ele fugir, se ele se esconder, se ele tiver, se ele não tiver, o Senhor vai sondar ele e vai estar com ele.
Esse é o nosso Deus, um Pai de amor. Então, em meio à dificuldade, Davi pôde encontrar isso. E quem sabe Deus não permite dificuldades em nossas vidas, irmãos, para a gente poder deixar que Deus revele o seu verdadeiro amor. A gente fica fugindo de dificuldade, de problema, de situação. Hoje Deus já falou aqui, através do pastor, nós vamos ficar fugindo até quando? Será que não é hora de nós encararmos a dificuldade de estar realmente com irmãos? De realmente sair lá para fora, não saber o que Deus vai fazer, mas se colocar na posição: eis-me aqui, Senhor, faz que a tua serva e o teu servo estão aqui, e viver a vontade do Pai. Porque, irmãos, Isaías 9 revelou um plano perfeito para mim e para você. E eu vou trazer e vou entregar, porque Deus é bom. O Espírito Santo falou: não deixa nada para trás. Eu vou me acelerar aqui e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. O Senhor falou assim que o plano perfeito foi revelado lá desde Isaías, no capítulo 9, quando o Senhor fala que: contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas o futuro honrará a Galileia dos gentios. Eu quero falar assim: Galileia dos gentios. Porque israelita é aquele que já estava. Gentios somos nós que hoje já somos apadrinhados. Nós somos pateados como filhos de Deus. O Senhor me fez, na hora que Ele me dava essa palavra, Ele me fez riscar com caneta vermelha isso. O Espírito Santo falou assim: fala para a minha igreja. Vocês estão já em Jerusalém. Nós já estamos. Nós não vamos chegar em Jerusalém. Nós já estamos na Galileia. Mas a Galileia é dos gentios, daqueles que adoram, que já respeitam, porque os israelitas ainda não. Não é verdade? Então vamos aproveitar para aprender com aqueles que obedeceram como Davi. Por quê, irmãos? Porque o Senhor falou algo extraordinário. Eu vou ler aqui no 8. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado. Para mim, quando eu li essa passagem, eu entendi quem era Deus na minha vida. E eu creio que vocês também. Porque Jesus, quando veio encarnado, se tornou de verbo carne, ele era o próprio Deus entre nós. Emanuel, Deus conosco, assim ele foi chamado. Então, para mim, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus poderoso. Ele é um Pai eterno. Pai eterno. Pai, 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 Pai. Pai eterno. Ele não sai de nós. Ele não nos deixa. E Ele é o príncipe da paz. E quem é a paz que reina em nós todos os dias? O cântico que Isaías falou com o Senhor no 26, em Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu posso passar o que for, eu confio no Senhor. E eu vou ter que adorá-lo nas dificuldades. E sabe qual o caminho que leva eu e você a adorar? Se a gente ler a Bíblia, se praticar ela, não tem outro caminho não. Porque como é que a gente descobre isso? Se ler. Isaías deixou aqui, o que confia, o que fica firme, guardará uma paz perfeita dentro de si. Porque a paz, irmão, paz guardada é aquela que está dentro de você. Você não compra no mercado, você não vai e pede para alguém, ela é sua. Mas por quê? Porque por esse que veio, o conselheiro, o príncipe da paz, teu melhor amigo, é o que te dá paz, que põe ordem na sua vida todos os dias. Aí, para terminar, o Senhor deixou aqui que nós precisamos ter um louvor constante. Davi demonstrava devoção a Deus quando já no primeiro verso do Salmo 63 declarou: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. O que define um adorador? O adorador em espírito e em verdade, como em João 4, 23, 24 que nós lemos aqui. Mas ele tem que ter uma adoração contínua, oferecida a Deus em todos os momentos. E é necessário, irmãos, todos os momentos, não adianta. Se eu disser para você assim: olha, eu posso viver hoje, amanhã eu não quero. Olha, Deus, hoje eu amanheci, eu não estou muito bem, eu estou com dor de cabeça, eu acho que não dá. Não, irmãos. O nosso irmão Davi enfrentou guerras, lutas. Ele venceu um gigante por amor ao Senhor. Ele matou um urso e um leão
por amor ao Senhor. Aí o Senhor falava assim comigo: Ramanto de Cantarabarás, o que você passa? Eu não tive que matar um leão, você matou? Você matou um gigante? Matou? Não. Mas o Senhor falou que por amor de nós, Ele deixou esses testemunhos para que nós nos fortalecêssemos e permanecêssemos firmes nele. Porque é através do testemunho de Davi, irmãos, é que nós vamos ter que entender que Deus, Ele chamou todos para o adorar em espírito e em verdade quando proclamou isso através de Jesus. E que nós vamos ter que adorar Ele em todas as circunstâncias. Porque, irmãos, em Jeremias 29, 13, o Senhor fala algo também extraordinário. E aí eu falei: nossa Deus, Seu usou louvor, o Senhor é muito lindo, né? Gosto do Senhor, Ele é muito lindo, Ele é 10, Ele é massa demais. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano nenhum, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tudo contém está onde? Né? E Marcos 12, 13, para não ficar revelado só lá no passado, Deus também deu. Eu falei assim: poxa, Deus, o Senhor é bom, porque a palavra vai ser lá. E aí a gente vai ter oportunidade de sair com ela hoje guardada ou lançar ela fora. Mas se nós guardarmos, nós vamos viver como Davi, em nome de Jesus. No 12, 13, o Senhor fala assim. Aqui, irmãos, já é algo maravilhoso, porque fala do quê? Da realidade da ressurreição, né, irmãos? E aonde o Senhor quer que nós estejamos. Marcos 12, 30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O Senhor não pediu que nós tivéssemos forças para amá-lo. É do jeito que você está. É diante da tua força. Amar o Senhor de todo o seu coração. Por quê? Porque o Senhor Deus, em Marcos 12, 30, o maior mandamento. Jesus respondeu isso ao povo de Israel. Por quê? Porque é um povo duro, irmãos. Israel não ama Jesus, não, misericórdia. Mas eu amo, eu sou gentil, agora eu sou, né? Agora eu faço parte da cidadania que vai para o reino do céu. Como embaixadora de Cristo, como vocês também. Como uma pessoa que não pertence mais a esse mundo e realmente ao reino do céu. A um reino que vai chegar a cada um de nós quando nós estivermos lá, mas que o Senhor nos trouxe para quê? Para que nós venhamos alcançar muitas pessoas, para elas viverem essa verdade, para elas adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, para que elas venham amar ao Senhor de todo o coração. Porque para amar o Senhor de todo o coração, Ele tem que estar em primeiro lugar. Não adianta, não é marido, não é filho, não é dinheiro. E eu vivi bem isso, porque Deus sabia que o meu negócio era dinheiro. Eu era empresária em São Paulo, tinha negócio, trabalhava no hospital, era enfermeira. Aí o que o Senhor fez? Ele teve que tirar. Deus usou profeta no leito do hospital que eu trabalhava para falar que ia ter um encontro comigo. E ele ainda falou: ele vai ter um encontro com você dentro aqui deste hospital. E foi desse jeito. Aí Deus usou um profeta na congregação cristã e falou assim: você vai permanecer 2 anos. Fiquei 2 anos em São Paulo, dentro de casa, sendo tratado e cuidado pela minha família. Uma pessoa que administrava negócio não podia pegar um cheque para assinar, não podia pegar um cartão, porque não sabia nem quem era. 2 anos, irmãos, sendo cuidada em tudo. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque Ele sabia o tamanho do que eu era e o que Ele queria tirar tudo de mim para Ele me encher e fazer a vontade dEle prevalecer. Eu cuidava de irmão, eu cuidava de pai, eu cuidava de todo mundo. Se alguém chegasse tinha como eu cuidar também, e eu cuidava. Aí Deus permitiu, irmãos. Vou falar para os irmãos uma coisa aqui. Isso que eu vou falar não é para escandalizar, não. Assim como Deus foi com Saul, Ele foi comigo. Deus me permitiu um espírito de loucura. Eu falo aqui. E eu fiquei 2 anos tomando 30 comprimidos por dia, para a glória do Senhor. Porque no dia que deu os 2 anos, eu fui no culto de onde eu congregava, e Deus usou um pastor de fora para falar: hoje Deus te cura. Ele não conhecia a minha vida, mas meu Deus conhecia. Você a partir de hoje não toma um comprimido mais. E eu, irmãos, dentro desses 2 anos, o Espírito Santo de Deus foi o meu melhor conselheiro, foi meu amigo. Porque tudo que eu lia,
tudo que eu escrevia, tudo que eu entendia, ficou nada. Era só a Bíblia, o Espírito Santo e eu. Porque por incrível que pareça, irmãos, vou contar para os irmãos essa verdade. Eu ia para o psiquiatra, quando eu chegava em casa não tinha nada. Aí vocês vão falar assim para mim, como, irmão? Sabe por quê? Porque Deus, Ele permite. Ele é permissivo. Deus me quebrantou muito. E tirou tudo de mim. Tudo que não precisava. Tudo que Ele achou que era necessário. Que me afastava. Eu fui cuidada, eu e meus filhos, por um tempo, por uma instituição de aidéticos. Olha que coisa linda. E as pessoas chegavam no meu apartamento e tinham que comer. Eu fiquei 15 dias sem água e sem luz dentro do apartamento. E meu apartamento não ficou sujo. E a minha irmã morava porta com porta. Deus falou assim, não toca a campainha dela, porque não é ela que vai te ajudar, sou eu. Moravam meus 3 irmãos no condomínio comigo. E Deus permitiu tudo. Por isso que eu falo, irmãos, o que eu passo hoje não é nada. Hoje eu ando a pé e glória a Deus por isso. Vou fazer a obra no Bela Vista, no Santa Rita. Eu vou. Porque eu tinha carro, eu tinha tudo. E o Senhor falou assim, agora é do meu jeito. E posso dizer, enquanto eu sair do meu apartamento, vou lá no Bela Vista fazer uma obra no Benete, Deus está falando comigo porque eu estou falando com Ele. Aí os irmãos falam assim, isso é regra? Não, foi para mim. Foi para mim. Porque o Senhor falou que foi para a liberdade que Ele veio e me libertou. Então Ele me libertou de tudo que me impedia de estar com Ele. Porque eu já estava há anos na igreja, mas Ele ainda não era Senhor da minha vida. Aí quando Ele se tornou Senhor foi maravilhoso, sabe por quê? Porque eu aprendi, irmãos, que nós temos que viver um coração quebrantado. Quando Deus tirou tudo e me trouxe para São João, foi por uma palavra. Deus havia usado um vaso e falou assim, olha, Deus vai te levar para uma outra terra para você servir a Ele. Eu vim parar aqui não é porque eu tenho parente. É porque Deus tinha uma obra maravilhosa na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Aí tem gente que fala, esses dias eu falei com uma irmã, irmã, a minha fé está chegando num nível de fé inabalável. Porque quando Deus me mandou para cá, irmãos, eu não vim com o que eu tinha. Eu entreguei a empresa. Eu entreguei até os móveis. Eu vim com o que Deus me mandou. Eu não vim aposentada, eu não vim com renda, eu não vim com nada. Eu vim com a palavra que Deus me liberou. E Deus falou para mim, eu vou preparar tudo para você. Eu nunca contei isso. Mas hoje o Senhor mandou. Ele falou assim, olha, abra. Porque tem hora que a gente precisa abrir. Mas sabe por quê, irmãos? Não é só para nós. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque tudo que acontece na vida da gente é para a glória do Senhor. E hoje eu falo, irmãos, que com tudo que eu não tenho, eu tenho tudo. Com que eu não sou mais a mulher que era de São Paulo, eu sou a melhor mulher do mundo porque eu tenho Jesus. E eu vivo todos os dias isso. Todos mesmo, todos. Sabe por quê, irmão? Porque é melhor estar em Cristo. É melhor 1 ano na presença do Senhor do que 1000 sem Ele. É bom a gente experimentar isso. E ali Davi fala que um coração quebrantado, irmãos, e nós precisamos ter, tá? É um coração que fica comprometido com a vontade de Deus. Porque às vezes é fácil falar, eu tenho um coração quebrantado. Mas ele tem que permitir que a vontade do Senhor aconteça. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado, ele não é só caracterizado, irmãos, pelo arrependimento. Mas ele é caracterizado também por quê? Pelo lado genuíno de servir a Deus. Pela obediência de servir a Deus. Pelo amor profundo pelo Senhor. Porque nós temos que ter um amor que excede todo o entendimento das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, que amor é esse que você tem por esse Deus? Eu era idólatra, eu servia a deuses. Deus me tirou de um terreiro de macumba no dia que eu ia ser selada para servir a Satanás, para servir a Ele. Eu adoro mesmo, sou louca por Jesus. Porque se no tempo antigo, irmãos, eu adorava ídolos, quando Ele tomava a minha vida, eu tomava uma garrafa de uísque, e quando voltava não tinha cheiro de nada. E hoje, pela misericórdia, lavada pelo sangue do Cordeiro, eu ser batizada com o Espírito Santo e ter Ele em mim, sem precisar entrar um, sair outro, entrar um, sair outro, ficar aquela bagunça. Oh Deus, um espírito genuíno, que não me abandona nem quando eu erro. Porque quando Davi errou, irmãos, ele se arrependeu, o Espírito Santo não abandonou o seu filho.
Olha que coisa linda. Porque mesmo Davi, irmãos, tendo pecado, ele se arrependeu. E ao se arrepender, irmãos, de tão genuíno foi, ele admitiu o erro e buscou a Deus, lamentou diante dos salmos. Porque todo salmo, irmãos, a gente pensa que o salmo é só de adoração, né? Tem entre adoração, entrega e arrependimento. Talvez nós, quando eu me converti, uma irmã falou assim: irmã, lê muito salmo. Lê o salmo. No início da minha caminhada eu entendi do salmo. Mas só que o salmo, depois quando Deus começou a me dar entendimento, ele decreta sobre a sua vida duas coisas. Davi, ele começa adorando, ele entrega as necessidades dele e ele se põe como um homem forte para continuar servindo a Deus independente das lutas. Você pode lê o salmo e ver a sequência deles. Davi, ele adora Deus, ele vem, entrega aquilo que é necessidade dele e ele coloca de pé para continuar no Senhor. Então, irmãos, uma vida diante do Senhor, ela requer obediência e dedicação. Davi se dedicou sim, irmãos, a obedecer a Deus e a fazer a vontade do Senhor, mesmo quando isso diferenciava ele dos homens. Ele era rei, ele não era pequeno, ele era grande, mas ele era o mais pequeno da casa e ele permaneceu nesse lugar sendo humilde. E ele buscava seguir o quê? A lei, a palavra do Senhor. Davi também era um homem grato. Uma vida marcada pela gratidão e adoração a Deus, que mesmo em meio às provações exala o perfume de Cristo, nos faz viver o melhor em Deus. Ele confiava na misericórdia divina, e é isso que nós temos que confiar todos os dias. Davi confiava tanto na misericórdia de Deus, irmãos, que ele amava a Deus acima de todas as coisas. E aí, irmãos, eu quero deixar aqui algo. Nós temos um outro irmão, e não para demorar, Abraão, para que nós possamos selar essa palavra. E se Deus me der a oportunidade de trazer sobre Abraão um dia. Abraão, ele entregou algo maior, o filho, em adoração a Deus, aquele que o chamou. Não é fácil você entregar. Hoje eu entendo, não faria. Eu não sou Abraão. Por isso que tem coisas que a gente tem que saber pedir a Deus, porque Deus só vai te dar aquilo que está ao seu alcance para entregar para ele, sabia? Quando ele pediu a Abraão um filho, ele não pediu a Abraão ao filho não sabendo que ele ia negar. Mas o Senhor queria ser adorado. E Abraão o adorou, porque entregou o filho, Deus preparou o cordeiro. E ele, o que ele fez, irmãos, em cima disso tudo? Ele permaneceu. E com a permanência ele se tornou o quê? Diante da descendência dele. Hoje, eu e você, descendência de Abraão. Então eu quero convidar a igreja nessa noite, nessa manhã, a entender que o maior propósito de Deus, irmãos, é servir ao Senhor com alegria, com excelência. E tendo a oportunidade dessa palavra, estudem Davi. Mas não Davi como homem, é como homem de Deus. Estudem a história de Davi, porque o Senhor falou lá em Hebreus 11, para encerrar, que ele também foi testemunha de fé, para que a sua fé cresça e engrandeça o nome do Senhor para a glória de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus.